Olá, tudo bem? Vamos começar agora a nossa videoaula 4 da disciplina Metodologia Científica, em que nós vamos tratar das citações bibliográficas que fazemos nos textos que nós produzimos. Na nossa videoaula passada, nós vimos como levantar a bibliografia e como fazer a catalogação. E a gente continua então com esse tema, apresentando agora as formas de citações bibliográficas no texto. Bom, antes da gente citar os trabalhos, obviamente a gente tem que ler tudo aquilo que a gente pretende citar ou que está citando com muita atenção, né? Então, essa leitura atenciosa, ela é feita junto a anotações ou marcações de informações que são relevantes ao texto que nós produziremos com base nessas referências e, obviamente, não nos esquecendo de registrar a fonte de consulta. Lembra na nossa videoaula passada sobre levantamento bibliográfico que eu comentei sobre a grande quantidade de informação que temos hoje disponíveis e que os nossos levantamentos podem gerar centenas de milhares de referências? Pois é, se a gente não registra a fonte de consulta, se a gente não faz uma anotação e uma marcação nessa fonte de consulta com precisão, a gente pode também se perder nessa informação, né? Porque são tantas coisas disponíveis e tanta leitura que a gente precisa ter, na verdade, né, uma eficiência e uma propriedade nesse registro. Então, vamos lá. Leio com atenção, anoto, marco as informações relevantes, registro a minha fonte de consulta e, é claro, não vai bastar ler 1 ou 2 trabalhos. A partir do momento que faço um levantamento bibliográfico sobre meu tema de interesse, sobre meu tema de pesquisa e tenho centenas de milhares de referências, para eu montar o meu próprio texto com base nas informações desses meus autores de referência, eu vou precisar ler e fazer anotações de vários trabalhos antes de começar a redação do meu texto, né? E aí vamos lá, por que eu preciso fazer citação bibliográfica? Eu não posso simplesmente escrever o que eu acho e o que eu penso? Não, no texto científico não. As citações bibliográficas é que vão te dar sustentação, é que vão dar embasamento às informações do seu texto, é que vão trazer a base da sua argumentação. Vamos lembrar lá da nossa videoaula número 1, em que falamos dos conceitos do método científico. Para eu formular uma boa pergunta, uma pergunta consistente que faça sentido, eu preciso ter um conhecimento teórico prévio. Para eu formular uma hipótese que seja realizável, factível, ou seja, que me apresente uma possível resposta, né, à minha pergunta, que nada mais é do que o objetivo do meu trabalho, eu preciso ter um conhecimento prévio, né? Então, as citações bibliográficas, elas são imprescindíveis no texto científico porque elas vão sustentar as informações e trazer a base para os nossos argumentos, tá? Tem 2 princípios que eu destaco aqui que são importantes na hora de realizarmos citações bibliográficas dentro do nosso texto, que é o princípio da parcimônia e o princípio da prioridade. No que se refere à parcimônia, nós devemos colocar poucas citações depois que fazemos aí menção a um determinado contexto ou apresentamos um determinado conceito. Poucas citações, porém, com prioridade, devemos eleger aquelas que são mais relevantes ao contexto que nós estamos tratando. Então, eu faço uma citação, eu coloco uma frase, não faz sentido eu colocar 15 referências bibliográficas, 15 autores de referências para sustentar aquele argumento, para sustentar aquela informação. Eu tenho que selecionar aquilo que é mais relevante ao que eu estou dizendo, ao que eu elejo como prioridade no meu texto, né? Então, dentro dessa conceituação de parcimônia e prioridade para a seleção das minhas referências bibliográficas, eu devo escolher aquelas que vão expressar a informação mais abrangente para o contexto que eu quero demonstrar. Vamos ver alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil para entender aquilo que eu estou querendo dizer a partir desses princípios de parcimônia, de prioridade e de abrangência das citações. Bom, vamos lá. No primeiro exemplo, se eu indico no meu texto, vários autores mencionam a distribuição da espécie em regiões tropicais. Eu faço destaque aqui de 2 expressões-chave que a gente deve considerar para selecionar as nossas citações.
vários autores e regiões tropicais. Eu devo citar, então, a partir daí, algumas referências, e não somente uma, porque quando eu falo vários autores, eu estou falando de vários trabalhos. Então, algumas referências que se relacionam a essa espécie que eu estou estudando em várias regiões tropicais ao redor do mundo. Por quê? Porque no meu texto lá em cima, eu sou abrangente. A distribuição da espécie em regiões tropicais. Então, eu não posso só citar trabalhos do Brasil. O Brasil, na maior parte do seu território, está situado em região tropical, mas não é só ele. Então, se eu abro a informação para regiões tropicais, e no mundo existem várias regiões que estão dentro da faixa tropical, eu devo incluir, então, para que haja coerência com o conteúdo indicado no texto, referências na América do Sul, da África, da Oceania, que são locais situados dentro da faixa tropical. Deu para entender? Vamos para o segundo exemplo, então, para esclarecer melhor. Se eu indico no texto, as condições de umidade e temperatura variam entre regiões brasileiras, vamos lá. Quais são os aspectos aí a serem destacados? A umidade e temperatura, como duas variáveis ambientais, e a variação entre regiões brasileiras. Eu devo citar, então, para que as minhas referências sustentem a informação do texto, uma ou mais referências que incluam as duas variáveis, então eu não posso citar referência só de umidade ou só da temperatura, né? A gente tem que incluir as duas variáveis em diferentes regiões do Brasil. Preciso citar todas as regiões? Não, mas eu não posso colocar só uma. Eu não posso colocar só uma referência da região sudeste, né? Então eu tenho que botar, por exemplo, uma referência do Nordeste, do Sudeste, do Sul, ou uma do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul. Eu tenho que apresentar o conjunto da informação tal qual ela está expressa no meu texto. Então, são regiões brasileiras, não é uma só, é um conjunto de regiões. Não preciso citar todas, mas trago aí 3 exemplos, mostrando, então, o quão variável pode ser pelo Brasil. Isso faz sentido, tá? Então, eu atendo àqueles princípios da parcimônia, da prioridade e, principalmente, do contexto que eu estou apresentando. Tá certo? Bom, eu tenho 2 formas principais de fazer a citação bibliográfica dentro do meu texto. A primeira que eu apresento aqui, citação bibliográfica indireta ou livre, é a forma mais utilizada em quase todas as áreas do conhecimento. Então, de uma forma rotineira, nós, nos nossos trabalhos, nos nossos textos, quando trazemos autores de referência que dão sustentação às informações que nós colocamos nos textos, nós normalmente utilizamos a citação bibliográfica indireta ou livre, que é uma transcrição livre do texto lido. Essa liberdade tem limites, né? Porque apesar de livre, tem que ter uma fidelidade às informações repassadas pelo autor, às ideias do autor, ao sentido que o autor está dando àquela informação. Então, eu traduzo aquela ideia, transcrevo aquela ideia com as minhas próprias palavras, mas sem se perder da ideia central. Então, vamos lá um exemplo. Silva e Souza, 2015, registraram essa espécie de anfíbio em 20 lagos do sudeste brasileiro. Vamos lá, eu li essa referência, ele deu lá a relação de lagos em várias regiões do Brasil, mas o foco do meu estudo é o estudo, né, da espécie no Sudeste. Então, vou lá no trabalho do Silva e do Souza, conto quantos foram os lagos registrados no Sudeste do Brasil que continham aquela espécie, e é isso que me interessa, eu extraio a informação, estou sendo fiel às ideias do autor, mas estou transcrevendo de forma livre, porque não trouxe o seu texto na íntegra, mas trouxe apenas a informação que me interessa ao contexto do meu trabalho, fazendo referência, então, aos autores. Então, a forma de citação bibliográfica indireta ou livre normalmente é a mais utilizada. Uma outra forma de citação bibliográfica que eu apresento aqui para vocês é a chamada direta ou literal, que é a transcrição textual do texto lido, né? Transcrição literal, a palavra já está nos indicando. Nesse caso,
Eu incluo no meu texto as palavras do autor extraídas exatamente conforme o texto original. Nesse caso, as palavras do autor, que são a reprodução exata do texto original, elas vêm entre aspas ou destacadas de alguma forma no texto. Então vamos ao exemplo. Barbosa Filho, 1996, página 45, que eu preciso localizar dentro do texto, né, do meu autor onde está, afirma que, aspas, a ética e a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, fecha aspas. Isso, para quem está lendo o meu texto, vai entender que eu tirei ipsis literis tal qual está no texto de Barbosa Filho, 1996, constando aí na sua página 45. Né? Esse tipo de citação, para a área de ciências biológicas, não é muito comum. O pessoal que trabalha na área de ciências humanas geralmente utiliza esse tipo de citação. Para a nossa área de ciências biológicas, não. Ciências biológicas e outras áreas do conhecimento sem ser ciências humanas, a citação indireta é a forma mais comum. Mas eu trouxe aqui como exemplo, porque a gente pode utilizar também em determinadas situações. Né? Bom, como é que eu faço a citação bibliográfica no texto? Eu posso ter várias datas do mesmo autor ou autores distintos. Cito pela ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo. Se eu tenho dois autores, eu uso o símbolo E ou a letra E e o sobrenome dos dois autores, seguido do ano, vai constar no meu texto. Se eu tenho mais de dois autores, eu uso o sobrenome do primeiro autor com a expressão et al., que nada mais é do que a abreviatura da expressão em latim e ali, que significa e outros. E por ser em latim, vai em itálico. Então, Gomes et al. Significa que o trabalho é de Gomes e mais um conjunto de autores, né? Mais de dois autores aí, seguida do ano da informação. Né? Como organizar, então, no meu texto aquilo que eu citei? Eu preciso organizar, eu preciso indicar para o meu leitor, para o meu avaliador, que fontes são essas. Então, lá no meu texto, eu vou fazer a citação com o autor e o ano, o autor et al. E o ano, só o autor e o ano, seguindo essas orientações no slide anterior. Mas, ao final do texto, eu preciso, então, organizar o que eu citei em uma lista de referências bibliográficas, que vão ter uma entrada ordenada alfabética e cronológica. O essencial é que essa lista seja padronizada, ou seja, o mesmo formato para todas as referências. Quando a gente não tem uma padronização definida ou pela instituição, a gente vai procurar sempre usar as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que está disponível online para consulta. Certo? Quando a gente está falando da redação de artigos científicos, as revistas científicas têm no seu guia, na sua orientação para os autores, a forma como ela deseja que a citação seja feita. O importante é a padronização, isso é o mais essencial de todos. Nessa caixinha que está destacada com a nossa seta em azul, eu coloco aqui um exemplo bem breve de uma lista de referências bibliográficas que consta ao final de um trabalho. Então, nós temos aqui uma entrada ordenada alfabética, primeiro a ordem alfabética, depois a ordem cronológica, mas a alfabética é que vai direcionar essa listagem. Percebam que todas as referências têm o mesmo formato. No caso de artigos científicos, as revistas estão abreviadas, no caso da data está entre parênteses. Dentro dessa lista que eu trago como exemplo, nós temos aqui artigos científicos, nós temos um capítulo de livro, nós temos a citação de uma tese. Então, são todas referências bibliográficas que a gente pode fazer constar no nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acho que vocês já têm uma informação básica inicial sobre como citar os autores de referência lá daquele levantamento bibliográfico que vocês fizeram antes, nos textos que vocês produzem. Leiam tudo com atenção, selecione o que é melhor, atendam os princípios da parcimônia, da prioridade e do contexto que vocês querem sustentar com essa citação. E eu espero que a partir de agora bons textos sejam produzidos. Até a próxima!